o contexto social, ele contribui muito para a entrada da droga na vida da pessoa. O que vai determinar se ele se tornará dependente ou não são outros fatores que eu vou mostrar logo depois. Existe o fator ambiental, existe o fator psicológico. O dependente químico tem uma personalidade que eu chamo de personalidade dependógena. Ele é uma pessoa que desde criança se mostrou arredio às autoridades, porém extremamente dependente dos outros, gostava de ficar junto com a turma do fundão, não gostava de estudar, gostava de brincadeiras arriscadas, estava sempre andando com o pior da turma. Então, já existia um perfil nessa personalidade. Quando a gente faz um histórico com a família, a gente identifica que desde pequeno ele apresentava alterações de comportamento que o levavam a se sentir atraído por coisas perigosas e arriscadas. Não tinha medo de ser punido, não tinha medo de ser castigado e não tinha medo de sofrer. Então, a personalidade já vai determinando ao longo da vida essa predisposição para ele não ver perigo em experimentar a droga. Então, as características psicológicas, biológicas, social, familiar, ambiental e espiritual são determinantes para a experimentação. O que irá determinar se essas pessoas, ao experimentar, vão desenvolver dependência ou não, são outras características. Então, nós começamos a avaliar aqui os aspectos neurobiológicos. Na minha visão, faz 44 anos que eu trabalho com dependentes químicos e seus familiares. Fui me especializando ao longo da vida sobre o tema. Eu falo que a dependência entrou na minha veia, né, a partir de um tratamento inicial que eu fiz com alcoolistas, e entendi que havia muita dor e sofrimento no dependente e na família, gerado pelo consumo do álcool e da droga, que nem a família e nem o dependente conseguiu identificar e associar ao efeito da substância, né? Esses estudos que eu fiz ao longo da vida, em várias instituições, em vários países, em vários locais, foram me trazendo a conclusão de que existem dois fenômenos que são determinantes no desenvolvimento da dependência. Tanto o aspecto neurobiológico, cerebral, que nós vamos explorar agora, quanto a parte metabólica, a forma como a pessoa processa. Então, vocês veem que a gente falar de dependência química não é falar de droga. Eu, às vezes, recebo jovens que vêm para tratar e fazem uso de maconha e vêm lá com um monte de artigos da internet justificando que a maconha é isso, a maconha é aquilo, é usada de forma medicinal. Eu não quero saber se a maconha é boa ou má, se a cocaína é boa ou má, ou se o álcool é bom ou ruim. O que eu quero saber é o que o álcool faz em você, o que a maconha faz em você, o que a cocaína faz em você. E porque cada indivíduo vai reagir fisicamente e vai reagir a nível cerebral de forma diferente aos efeitos químicos dessa substância. Então, algumas pessoas vão experimentar e não vão continuar usando, e algumas pessoas, que chega a quase 20%, vão experimentar e desenvolver a doença. Então, um dos fatores que são determinantes para isso é a formatação do cérebro. Então, o cérebro, gente, é o órgão mais importante do corpo. Só que as pessoas não lembram que ele é um órgão. As pessoas acham que braço, perna, estômago, coração é que é órgão. Ele é um órgão, é o mais importante de todos. Por isso, ele fica acima do ombro para controlar todo o resto e protegido por um osso para não ser machucado. E ele é um órgão muito sensível, que funciona através das células nervosas chamadas neurônios, que vão, através de estímulos elétricos, que nós chamamos de neurotransmissores, formar uma rede, como se fosse uma rede de fio de luz, de eletricidade, que vai fazer com que tudo funcione.
rede elétrica do cérebro, através de estímulos de neurotransmissores e neurônios, fica muito afetada pelo uso de álcool e drogas, porque todas as substâncias psicoativas, tóxicas, vão destruir neurônios numa região importantíssima do cérebro, que é responsável pelo nosso autocontrole. Então, todas as vezes que a pessoa bebe ou usa alguma substância, ela vai destruir os neurônios nessa região, fazendo com que o cérebro vá diminuindo a sua capacidade funcional. Em qual região essas mortes acontecem? No córtex pré-frontal, que é essa região aqui, responsável pela nossa consciência, autocrítica, julgamento do certo e errado e tomada de decisão. O córtex, ele nasceu para controlar a parte primitiva do cérebro, que é a parte dos instintos, a parte dos impulsos, a parte do prazer, chamado sistema límbico. Então, o sistema límbico é que é responsável por armazenar essas impressões do prazer e dos nossos instintos. O córtex está aqui, freando esses impulsos, freando a parte instintiva, a parte reptiliana do cérebro. Por quê? Se nós não tivéssemos críticas sobre o nosso comportamento, nós não avaliaríamos a nossa conduta e passaríamos a agir como seres primitivos, falando o que a gente quer, fazendo o que a gente quer, sem se preocupar com as consequências disso. Se nós não julgássemos aquilo que nós temos que fazer, nós não conseguiríamos trabalhar, não conseguiríamos dirigir um carro, não conseguiríamos escrever um livro ou fazer qualquer outra atividade produtiva. Se eu não tenho consciência daquilo que eu estou fazendo, eu não tenho empatia de me colocar no lugar do outro e saber o quanto o meu comportamento está afetando a vida das pessoas. É o estado de consciência que permite que eu regule o meu humor, que eu regule o meu temperamento, que eu regule o meu comportamento e eu respeite o limite das pessoas e o meu limite entre eu e o outro. E a decisão que também está alojada nessa região do cérebro é que faz com que eu faça escolhas para onde eu vou, como eu vou fazer, de que maneira eu vou fazer. Então, na medida, tudo isso existe aqui para impedir que a gente fique agindo por impulso e que a gente só queira fazer o que a gente gosta. Então, é graças ao córtex que a gente vai trabalhar e assumir responsabilidades. Na medida que a pessoa vai consumindo álcool e droga, vai destruindo as células nervosas dessa região, essa destruição faz com que essas funções de consciência, crítica, julgamento e decisão vão sendo prejudicadas. Óbvio que o que vai acontecer é que esta parte primitiva, reptiliana, vai tomando conta. Então, na medida que a parte do sistema límbico torna-se predominante, a pessoa passa a agir como o homem das cavernas. Bate porta, briga com os pais, bate nas pessoas, perambula pela rua, não pensa o que ele está fazendo está trazendo problemas para as outras pessoas, porque as famílias elas se perguntam como que ele faz isso e não percebe o que ele está fazendo. Como que ele tomou essa decisão e não pensou que isso ia trazer prejuízo para todo mundo? É tão óbvio que ele bateu o carro porque bebeu, como que ele não admite isso, né? Essa falta de consciência que o dependente tem, que é muito difícil para a família entender, é consequência de dano cerebral.